Fala, meus consagrados, Hamilton Enzídio, lance de ouro na área. E hoje, galera, vamos de Santa Cruz Futebol Clube, que está em processo de planejamento para o ano de 2026, incluindo atletas e também dirigentes. O CEO está aí em negociações e agora vamos falar de Warley Menezes, que também planeja aí o seu futuro no Santa Cruz. Então a gente vai trazer essas informações também sobre Marcelo Cabo, que está a todo vapor no planejamento do próximo ano. Mas antes, galera, agradecer muito a vocês que nos ajudaram a bater a meta aí de 13 mil inscritos. Agora a nossa meta é de 14 mil inscritos. Então deixa teu like, se inscreve no canal e seja membro para nos ajudar aí no nosso projeto. Então vamos embora aí para o vídeo no qual vamos trazer aqui a reportagem do Chris Mengema. Dirigente foi peça ativa na formação do elenco tricolor para a temporada e tem interesse em permanência. O Santa Cruz vive um momento de renegociar renovações para a próxima temporada, dentro e também fora das quatro linhas. Um dos nomes que interessa ao clube para permanecer em 2026 é o executivo de futebol Warley Menezes. A informação já havia sido dada pelo investidor da SAF, Irã Barbosa, e o NE45 confirmou com o próprio Warley Menezes que as conversas estão acontecendo. Além dos membros da Cobra Coral participações, o presidente Bruno Rodrigues também participa dessa negociação. Lembrando, né, a entrevista com o Irã Barbosa foi lá no Cast Coral, então quem puder assistir lá a entrevista completa, no qual o Irã Barbosa participou e falou várias coisas aí do Santa Cruz Futebol Clube, principalmente em questão da SAF, tá certo? Então vamos trazer aqui o resto das informações. As conversas têm fluído de maneira positiva para um acerto. Há interesse de ambas as partes pela continuidade para a próxima temporada. Com isso, as permanências dos atuais profissionais remunerados do futebol do Santa Cruz deve ser efetivada nas próximas semanas. Além do Warley e o CEO de transição Pedro Henriques, que também participou do departamento de futebol ao longo do ano, é outro ponto discutido. Há interesse em uma renovação, seja pela parte do dirigente e também da parte do Santa Cruz, e ambas conversas também fluem para um acerto, tal qual o executivo de futebol, Warley Menezes. Vamos lá, para os números dele, né? O atual executivo de futebol do Santa Cruz chegou no fim de setembro de 2024. Ele foi contratado para ser o homem forte do futebol coral ao lado dos diretores estatutários do clube. Assim, participou ativamente da montagem do elenco para 2025. Internamente, o Warley também tinha um contato direto com os jogadores e comissão técnica no dia a dia, algo também próximo do que a função de um coordenador técnico, além das suas atribuições mais burocráticas da função de executivo, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho umas questões aí do Warley, mas a principal delas é a liderança. Muitas vezes você não precisa ser aquele cara que vai nos microfones, que fala, que grita, que faz aquilo, faz isso ou aquilo. Você precisa fazer bem o seu trabalho e ficar de boa, tranquilo. Teve algumas situações, por exemplo, lá com o Vini, acho que é o Vini, no qual foi aquela questão de que ele queimou a camisa do Sport, tal. Ele sentou do lado do atleta, tinha explicado para os jornalistas que não ia responder sobre isso, e uma das primeiras perguntas de um jornalista lá foi sobre isso. E ele foi lá e falou, não vamos falar sobre isso, já foi tratado internamente, tal. Então, pessoa de pulso firme, cumpre com sua palavra, e foi uma das pessoas aí que pouco falou e muito fez dentro do Santa Cruz. Embora alguns jogadores não tenham vindo e não tenham performado bem, isso é do jogo. São apostas que o Santa Cruz fez dentro do campeonato e principalmente dentro da temporada. Algumas deram certo, outras não. Entendeu? Isso faz parte do futebol. Você não vai acertar todas. Mas eu acredito que foi uma boa temporada para o Santa Cruz, porque conquistou acesso, conquistou a torcida chegou junto. Teve a questão do Pernambucano também, o time bastante inferior aos outros aí, montado de uma hora para outra, e teve uma questão de pré-temporada também interessante, mas mesmo assim, mesmo com a pré-temporada interessante de montagem de elenco e o Pernambucano
um pouco abaixo, né, que a gente sempre espera que o Santa Cruz brigue sempre pelos títulos, foi eliminado pelo Sport, né, o time que atualmente está na Série A do Campeonato Brasileiro, entre outras coisas. Então foi uma boa, queira sim, queira não, foi uma boa passagem dele pelo Santa Cruz. E vamos ver aí se, primeiramente, a SAF vai querer ele, e segundo aí, a questão do Bruno Rodrigues. Lembrando, até que a SAF se estabilize no Santa Cruz, já é 2026, tá? Então, pelo o número de dias que tem da AGE para votação e depois para o início da pré-temporada, com certeza vai ter aí essa divergência de se tornar SAF ou não. Mas vamos lá para a continuação da nossa notícia. Marcelo Cabo analisa mudança no regulamento da Série C e projeta Santa Cruz na briga pelo acesso. Com apenas 2 rebaixados no próximo ano, o treinador aponta equilíbrio da competição. Então, vai ser dois rebaixamentos. Então, é muito interessante porque o Santa Cruz tem uma oportunidade boa de não cair. A gente sabe que com a SAF vai ser um pouco mais difícil, mas é necessário aí ter uma consciência de que só cai 2. Então, isso aí já ajuda o Santa Cruz no processo de entrar pelo menos entre os 8 melhores da Série C para conseguir aí no quadrangular uma vaga para a Série B. A cabeça do técnico Marcelo Cabo já está na próxima temporada. O planejamento do Santa Cruz começou e o calendário de 26 está cheio, com o Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C. A Série C, inclusive, já está no radar do comandante Coral. A competição terá novo regulamento. Apenas 2 equipes serão rebaixadas em 26, como parte do processo de readequação da divisão. Ainda assim, o foco de Cabo está no acesso. Ele disse o seguinte: não vou comemorar por ter apenas 2 rebaixados, porque o Santa Cruz vai entrar para brigar pelo acesso. Quando cheguei aqui, existia uma apreensão se iríamos nos classificar na Série D. Falei que iríamos conseguir, analisou. Apesar do objetivo em brigar pelo acesso, o técnico do Santa Cruz salientou a dificuldade da competição. No próximo ano, a Série C mantém o formato com 20 times, classificando 8 para o quadrangular. Na Série C, é muito difícil. Nesse ano caíram ABC e CSA, 2 grandes times, e Retrô, que foi o campeão da Série D, e era postulante ao acesso. Temos de ter cuidado, mas não posso falar em rebaixamento. Tenho que falar em acesso. Então vamos aí para as análises, né? A questão do Marcelo Cabo é um cara bastante contestado pelo torcedor. Eu até entendo, o recorte dele é um pouco abaixo, né, do que a gente esperava para o Santa Cruz, pelo elenco que o Santa Cruz montou, pelo salário que os jogadores recebem, principalmente o Galhardo, que era para ser o craque da competição, ser goleador e tudo isso, mas não foi. Mesmo tendo um jogo pela semana, ele não foi esse destaque total do Santa Cruz. Quem realmente foi o Giovani, o William Júnior, principalmente o Rock Kennedy, Wagner Balotelli, eu acredito que foi o craque do Santa Cruz esse ano. Então, são jogadores que se destacaram mais do que o Thiago Galhardo. Eu acredito que até o Gabriel Galhardo jogou melhor do que ele, entendeu? Teve seus momentos, mas na reta final, no qual precisava-se dele para fazer gols, ele passou em branco, entendeu? Foi bastante criticado, teve até aquela treta com o Renatinho, mas deixe essas águas passarem e focar no ano que vem. Então tem algumas questões que precisam ser analisadas, principalmente de renovações, no qual eu acredito que daqueles 12 que eu falei no vídeo de tarde, eu acredito que pelo menos 3 ali poderia ficar, né? Que é o William Alves, Giovani e o Israel. O resto realmente já pode sair do time. Então vai ter essa questão de contratações, como a gente falou agora há pouco. O Arley deve permanecer, o Pedro Henrique também deve estar ali na questão de transição de renovação de contrato. Então seria aí 2 integrantes do Santa Cruz. O outro, né, que saiu, o Hidalgo, a gente não sabe ainda do Alan Araújo se ele vai continuar ou se ele vai sair. Então são indagações e interrogações que o Santa Cruz tem para a próxima temporada. Mas vamos atualizando vocês de acordo com que as notícias vão saindo, tá? Infelizmente a gente não tem tanta notícia porque o calendário do Santa Cruz acabou. Mas que a gente tiver saindo do Santa Cruz, a gente faz vídeo
e traz para vocês, tá certo? Mas desde já agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, lembrando sempre do like, se inscreve no canal, seja membro, tá? Seja membro, a gente tá aqui com o clube de membros, planos aí que custa menos do que uma coxinha com caldo de cana, então você participa aí no nosso clube de membros, tá? Vou deixar 2 vídeos aqui do lado, tamo junto e falou!